Olá a todos, sejam bem-vindos. Nesse vídeo iremos falar porque a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, sem dúvida. Em 1914 a Alemanha era a nação mais industrializada da Europa e líder na produção de aço, mas o poderio dos adversários na Primeira Guerra deve ser analisado em função das alianças. O principal aliado da Alemanha era o Império Austro-Húngaro, um estado muito heterogêneo, que embora tivesse áreas desenvolvidas como a própria Áustria e boa parte da atual República Tcheca, era em boa parte composto de nações subdesenvolvidas e que tinham movimentos separatistas. O outro aliado importante da Alemanha, mas que ela aderiu apenas quando a guerra começou, era o Império Otomano, que também era industrialmente fraco e assolado por movimentos de independência em muitas províncias. Um importante aliado com o qual a Alemanha contava, pois o país tinha até assinado o Tratado da Tríplice Aliança com os dois impérios centro-europeus, era a Itália. Porém, não só a Itália manteve-se neutra quando a guerra estourou, mas, para piorar, em 1915 a Itália declarou guerra ao Império Austro-Húngaro, que sempre fora o seu maior inimigo mesmo antes do seu processo de reunificação, e também a Alemanha. Já a Grã-Bretanha tinha como aliados a França, a terceira potência industrial europeia, e o Império Russo, Tríplice Entente, que apesar de ter problemas de infraestrutura, estava em franco processo de industrialização e era dotado de vastos recursos humanos e de matéria-prima. E, logo no início da guerra, o Japão, outro país em acelerado processo de industrialização, aliou-se à Grã-Bretanha, de olho nas colônias alemãs no Extremo Oriente, que foram facilmente capturadas pelas forças armadas japonesas. A estratégia do Império Alemão para lidar com o problema da guerra em duas frentes, uma questão da qual seus líderes estavam conscientes desde a assinatura da Aliança Franco-Russa em 1892, baseava-se no Plano Schlieffen, que previa a rápida mobilização das tropas alemãs e seu deslocamento através da fronteira da Bélgica visando contornar as poderosas fortalezas que a França mantinha na fronteira com a Alemanha e também cercar Paris, cortando qualquer comunicação com o norte da França e dificultando um provável desembarque e avanço inglês. Segundo a estratégia traçada no Plano Schlieffen, os alemães precisariam derrotar a França, considerada o adversário mais forte, em algumas semanas, para que, valendo-se da sua soberba rede ferroviária, transportarem o grosso de suas tropas ocidentais para o leste, a fim de lançar uma força esmagadora contra a Rússia, que, acreditavam, teria mais problemas em se mobilizar devido à sua infraestrutura deficiente. Duas questões, contudo, comprometeriam a execução e acarretariam um fracasso do Plano Schlieffen: a velocidade que os estrategistas alemães estipularam para o avanço alemão pela Bélgica e pela França era por demais otimista e na prática mostrou-se impossível de ser atingida, e a violação da neutralidade belga seria considerado um ato de guerra pela Grã-Bretanha, que tinha se comprometido publicamente desde o século XIX a defender o pequeno reino. A entrada da Grã-Bretanha na guerra traria um grande complicador estratégico. Embora a produção industrial global da Alemanha fosse superior à do Reino Unido, os estaleiros britânicos ainda eram mais eficientes do que os alemães e foram capazes de garantir a supremacia da Marinha Real no mar, inclusive no que se refere aos recentes encouraçados do tipo Dreadnought, que eram a arma naval mais poderosa. A evidente supremacia do poder naval britânico tornava altamente provável o bloqueio das comunicações marítimas da Alemanha, que não era totalmente autossuficiente em matérias-primas e alimentos, bloqueio que se confirmaria poucos meses após o início do conflito. As vantagens geopolíticas da Tríplice Entente sobre a Tríplice Aliança tornam-se mais evidentes a partir do momento em que o Plano Schlieffen fracassou em derrotar a França na Primeira Batalha do Marne. Os alemães, além de não conseguirem resolver o problema da guerra em duas frentes, estariam cada vez mais privados de suprimentos e matérias-primas devido ao bloqueio naval. Já a Grã-Bretanha poderia abastecer o esforço de guerra aliado e esta e a França poderiam contar com os meios humanos e materiais de seus vastos impérios coloniais. A lógica resposta alemã foi intensificar a guerra submarina visando interromper o tráfego marítimo britânico, especialmente com os Estados Unidos. Essa estratégia foi durante algum tempo muito bem sucedida e as perdas de navios mercantes foram enormes, até um eficiente sistema de comboios aliados ser implementado, mas teve como consequência negativa o aumento da animosidade do público norte-americano contra a Alemanha, o que acabaria forçando o governo americano a declarar guerra à Alemanha. A saída da Rússia da guerra, devido à Revolução Comunista, foi prontamente contrabalançada pela entrada dos Estados Unidos no conflito, os quais, em 19
1917, já eram a maior nação industrial do planeta. Em 1917 o exército francês estava exausto e só não colapsou porque o britânico assumiu a iniciativa, mas mudanças nas táticas e no comando conseguiram restaurar a sua combatividade. Mas ao mesmo tempo, os austro-húngaros tentaram secretamente uma paz em separado com os aliados. Na prática, acabou assumindo o controle do exército austro-húngaro, que, em 1918, perderia de vez a capacidade ofensiva. Com isso, preciosas divisões do exército alemão tiveram que ser empregadas em apoio às posições austro-húngaras. Tecnologicamente, também, os aliados mostraram-se mais inovadores na guerra. A grande solução para o impasse da guerra de trincheiras, o tanque, foi desenvolvida pelos ingleses e o melhor tanque da guerra, o Renault, era francês. Eles eram muito melhores e foram produzidos em quantidade muito maior do que os poucos e ineficientes tanques alemães. Os ingleses também usaram o primeiro porta-aviões da guerra. Nos meses finais da guerra, o exército alemão na França estava nitidamente em recuo e cedendo os territórios duramente conquistados nos anos anteriores. A população estava faminta e de fato centenas de milhares de alemães já haviam morrido de inanição devido à falta de alimentos. Motins estavam em gestação na marinha alemã, manifestações contra a guerra estavam sendo feitas nas cidades e pairava sobre o império o risco real de um levante socialista nos moldes ocorridos na Rússia. A saída vislumbrada pelo Kaiser, aceita depois de alguma resistência pelo alto comando, foi pedir o armistício, embora nem o mais pessimista dos alemães tivesse previsto que as cláusulas seriam tão duras. Conclusão: a economia da Alemanha era maior do que a britânica, mas a situação geopolítica daquele país impunha que os alemães derrotassem os exércitos francês e britânico antes que a sua posição geoestratégica inferior ao dos dois inimigos começasse a pesar em favor deles. Os recursos materiais e humanos combinados à disposição de França e Grã-Bretanha eram consideravelmente superiores. Mesmo antes de entrar na guerra, os Estados Unidos forneciam matéria-prima, especialmente petróleo. Abre parênteses, matéria-prima que naquele tempo ainda não era fundamental para a máquina de guerra como um todo, mas era importante, sobretudo para os novos meios de guerra: aviões, tanques e submarinos, alimentos e equipamentos variados aos aliados britânicos e franceses. Centenas de milhares de canadenses, australianos, neozelandeses, indianos, argelinos, marroquinos e africanos também lutaram nos exércitos britânico e francês no teatro europeu, um reforço humano do qual a Alemanha não dispunha. Ela até empregou um pequeno contingente de soldados ascaris, mas no secundário teatro africano.